Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no dia de hoje para transmitir uma palavra, a qual me chamou muita atenção. Na palavra do Senhor diz que toda palavra do Senhor ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a palavra do Senhor também diz em João 8,32 que se diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E em Salmos 119, 105, que se diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. E em Oséias 4 também diz que o homem ele perece porque lhe falta o conhecimento. Então, a partir do momento que nós estamos dispostos a ler a palavra do Senhor, nós convidamos o Espírito Santo para nos ensinar. Automaticamente o Espírito Santo ele nos ensina e nos instrui qual é o caminho que devemos andar. O caminho, que nos leva à salvação através da palavra do Senhor. Ela nos liberta, E conhecereis, a partir do momento que nós conhecemos, nós vemos o que nós estamos errando e nos colocamos na posição do Senhor. O que eu tenho para transmitir no dia de hoje está em Daniel, capítulo 6, que o que eu vou falar é Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 10, que se diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste ante 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que no interdito ou decreto que o rei sancionou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor, a quem tu continuamente serve, tenho pedido livrar-te dos leões? Eita Deus, que coisa linda, Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus enviou o seu anjo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Louvado seja o nome do Senhor, Então o rei se alegrou sobremaneira
e mandar tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Louvado seja Deus. O 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, louvado seja Deus, e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta mensagem, louvado seja Deus, né? O que nós podemos tirar para nossas vidas nos dias de hoje, dentro dessa palavra? Uma palavra, assim, poderosa, uma palavra, assim, de exortação, né? Uma palavra de perseverança, né? Uma palavra de confiança, louvado seja Deus. E é interessante que o rei Dário, né, louvado seja Deus, ele tinha confiança em Daniel. Daniel, ele era um homem íntegro e justo diante do Senhor. Daniel, ele tinha o caráter de Cristo. Daniel, ele era um homem honesto, né? Então, Daniel, ele era diferente. Daniel, ele servia ao Senhor de corpo, alma e espírito, louvado seja Deus. E dentro dessa palavra nós podemos ver que o rei, ele confiava em Daniel. E Daniel, ele tinha algo diferente, louvado seja Deus. Daniel, ele tinha a luz de Cristo. Daniel, ele era o sal daquele lugar, ele era o sal da terra. Nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que ser o sal da terra, louvado seja Deus. E nós podemos tirar como exemplo ali na vida de Daniel, que nós temos que ser que nem Daniel. Então Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele parava tudo e ia ali conversar com Deus. Narração, Xalamanai, Xenequeste. Então o Senhor narração se agradava de Daniel, da maneira que ele agia. Porque Daniel, ele colocava Deus como primícias na sua vida. E nada podia impedir essa intimidade que ele tinha com Deus. E Deus se agradava da maneira que Daniel agia, louvado seja Deus. E Daniel ali naquele trabalho, Daniel, ele foi levantado ali como governador daquele lugar, louvado seja Deus, porque o rei tinha confiança nele, né? O rei via e ele também demonstrava aquilo que ele era, ele tinha o caráter de Cristo, louvado seja Deus. E ali o rei Dário, né, passou toda a confiança para Daniel. É quando, né, aqueles presidentes, os satrapas, ou seja, os governadores, eles se levantaram contra Daniel. Por que eles levantaram contra Daniel? Eles invejaram, eles tinham inveja de Daniel, né? Eles tinham inveja. Então ali foi quando eles levantaram ali um decreto para que o rei assinasse, né? E o rei, na sua inocência, não sabia o porquê que estava assinando aquele decreto. Não sabia que era com Daniel. E Daniel era amigo do rei. E eles tinham inveja disso. Isso incomodava aqueles inimigos de Daniel. E ali eles se levantaram contra Daniel. Então eles não acharam nem nada para poder condenar Daniel, porque Daniel era honesto. Então Daniel, ele vivia a palavra, né? Ele estava na presença do Senhor e nada ali, né, podia atrapalhar o agir na vida de Daniel. E é interessante que essa história se nos revela que coisa linda, coisa maravilhosa, coisa grandiosa, louvado seja Deus, que Daniel, ele foi fiel momento algum, ele voltou para trás. Daniel, ele permaneceu fiel até o fim, louvado seja Deus. E é quando esses presidentes e o satrapa ali se levantaram contra Daniel e ali não achava culpa nenhuma em Daniel, porque Daniel não tinha. Daniel, ele era um homem assim íntegro e justo diante do Senhor. E é quando eles veem que Daniel ele fazia algo que era interessante, porque Daniel, ele orava 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor. Então foi esse, quando ele fala assim, ó,
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então ele foi procurar na lei de Deus, porque Daniel não tinha nada para que condenasse ele, porque ele era um homem honesto. Ele tinha o caráter de Cristo, ele era diferente. E é interessante que Daniel, quando ele foi ali para aquele lugar, né, que os exilados foi ali, para a Babilônia ali, o pessoal foram ali, levado cativo. Daniel, quando chegou naquele lugar, ele não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel, por estar naquele palácio, ele não deixou que entrasse no seu coração, louvado seja Deus, não deixou que entrasse no seu coração ali as coisas que aquele palácio oferecia, né? As iguarias, as coisas ali, não deixou que entrasse no seu coração, nada daquilo contaminou Daniel. Daniel, ele era um homem diferente, louvado seja Deus. E todos poderiam perceber em Daniel a diferença, narração, Xalamanai. Daniel, quando ele passava, a pessoa via o brilho de Cristo na vida de Daniel. Então é quando esses presidentes se levantaram contra Daniel, porque não havia, né, achado nada para condenar Daniel. E quando vai ali, ele vai e sabia que Daniel orava. Foi quando ele fez esse decreto para que o rei assinasse, né? O rei, na sua inocência, assinou esse decreto. Foi quando ele seguira Daniel, porque Daniel, ele saiu para orar, louvado seja Deus. E Daniel, ele não escondia, ele abria as janelas ali, de frente, assim, de frente para Jerusalém, e orava. Foi quando eles foram até Daniel e viu Daniel orando. Foi quando ele chega para o rei: ó rei, aquele decreto a qual você havia assinado e que você sabe que não pode revogar, porque ele assinou, então ele não poderia voltar atrás. É quando esses inimigos de Daniel chegam ao rei, nós encontramos falha, porque tem um que foi orar a outro Deus, porque o decreto era que não pudesse, né, pedir para outro Deus ali, se prostrar diante do nosso Deus. E ali foi quando o rei descobriu que aquele decreto, né, que aquela maldade a qual eles haviam feito contra a vida de Daniel, quando ele descobriu que era Daniel, seu amigo, né, ele ficou triste, ele não podia voltar atrás, então ele teve que obedecer aquele decreto, né, mas louvado seja Deus. Por isso que eu falo na Rassou, Xalamanai, que vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, porque o Senhor nos quer por inteiro. Não é só o nosso coração, o Senhor nos quer por inteiro. E eu falo assim que vale a pena quando você está na presença do Senhor, vale a pena quando você na Rassou, Xalamanai, faz a diferença. Quando você na Rassou tem o caráter de Cristo na Rassou, vale a pena, porque o Senhor na Rassou, ele se agrada, e ele se agradou de Daniel, porque Daniel, ele obedecia os mandamentos do Senhor. Daniel, ele era obediente. Que coisa linda na Rassou. Vale a pena. Eu falo para vocês, vale a pena servir esse Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador da nossa vida, a nossa vida muda, mesmo que nós passamos por momentos de aflição, porque a palavra do Senhor mesmo diz: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, assim como Jesus venceu, nós com ele venceremos. Porque também quando nós aceitamos a Jesus, não vai ser mil maravilhas. Nós passamos por momentos de tribulação, por doença, por momentos de tristeza. Mas quando nós estamos com Cristo, que nós servimos ele de corpo, alma e espírito, o Senhor, ele está conosco, ele passa conosco e nós conseguimos suportar, porque o Senhor não dá nada pra gente daquilo que a gente não suporta. Na Rassou, Xalamanai. E eu falo: Jesus, como é maravilhoso te servir, como é maravilhoso na Rassou estar na tua presença. Eu falo: Senhor, não tem preço, né? Porque o Senhor, ele nos oferece vida eterna e é tudo gratuito a partir do momento. A palavra do Senhor diz que ele amou o mundo de tal
maneira, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer ali na cruz do Calvário. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando aquele grande dia. Louvado seja Deus, né? E ali o Senhor nos oferece vida eterna, porque antes nós já estávamos condenados à morte, mas a partir do momento que Jesus entregou o seu único filho na ração, para que nós viemos ter direito à vida eterna, ele nos oferece vida eterna. Ele derramou o seu sangue, o sangue de Jesus na ração nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica, né? Por isso tem uma palavra do Senhor que fala assim, que nós devemos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que nós possamos ter direito à árvore da vida. O Senhor nos oferece vida eterna. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. O Senhor tem preparado o céu, a nova Jerusalém, a nova cidade. E eu falo para vocês, nem essa palavra, quando o Senhor aqui ele nos revela, é para que nós venhamos nos despertar, porque o Senhor na palavra fala que ele ama e corrige, o Senhor ele corrige aquele que ele ama e a coisa que ele que recebe para o filho, né? Louvado seja Deus. Então ele nos corrige no dia de hoje, né? Que nós viemos ter o caráter de Cristo, que nós viemos servir a ele de corpo, alma e espírito, e que haja mudança, porque não adianta você aceitar, eu aceito Jesus só de lábios, mas não, você tem que aceitar na ração de coração, aceitar Jesus de corpo, alma e espírito. Fala, Senhor, eis-me aqui, muda-me, me molda na ração como tu queres. E o Senhor automaticamente, o Espírito Santo de Deus é quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo é que nos molda, né? Ele nos mostra como que nós devemos ser. Louvado seja Deus. E voltando para a palavra, é quando os inimigos de Daniel se levantaram e quando o rei descobriu que ele seria lançado na cova dos leões, o rei Dário, ele se entristeceu, porque ele falou, gente, que maldade, pensou, creio eu que ele pensou no seu coração, que maldade, só que o rei não poderia voltar, revogar, né? Louvado seja Deus, não podia, mas ali o Senhor foi com Daniel, louvado seja Deus, Deus ele é fiel, e ali podemos ver que é quando Daniel narrou, ele foi ali lançado na cova dos leões. E outra coisa, quando Daniel soube que esse decreto ele estava assinado pelo rei, ele não temeu ali de deixar de orar aquilo que ele fazia com Deus. Isso não fez com que Daniel, né, se escondesse para não orar. Foi aí que ele foi orar, foi aí que ele foi buscar. Isso não, na raiz, que coisa linda, louvado seja Deus. Isso não intimidou Daniel de buscar a face do Senhor na ração. Isso não impediu que Daniel fosse prostrar os seus joelhos ali, buscar na ração, ter intimidade com Deus. Não, Daniel permaneceu ali fiel, firme, né? Louvado seja Deus. E Daniel foi orar, louvado seja o nome do Senhor. Isso não intimidou a ser nas nossas vidas, louvado seja Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto há tempo. Daniel, ele tinha intimidade com Deus. E o Senhor quer essa intimidade comigo e com você. Mas ele não força a gente. A gente que tem que abrir o nosso coração e nos prostrar, nos lançar diante dele, né? Que nós viemos nos humilhar, porque o Senhor, ele se agrada quando nós buscamos a ele, né? Louvado seja Deus, com toda humildade, né? Com toda adoração, né? Que nós viemos buscar a face do Senhor, porque o Senhor, ele está com pressa na ração. Jesus está voltando na ração e ele quer que sua igreja esteja preparada para ir para a Nova Jerusalém, porque o Senhor na sua palavra, ele mesmo diz que nós não vamos entrar de qualquer maneira. Tem que haver santidade, tem que haver purificação, tem que haver louvor, tem que haver adoração, louvado seja Deus. E ali foi quando, né, o rei lançou ali Daniel, aqueles inimigos de Daniel lançaram ele na cova dos leões. É quando Daniel estava ali naquela cova, né? Louvado seja Deus. Mas Daniel não temeu, e mesmo que se Daniel fosse ali morto, mas ele saberia para onde ele iria, louvado seja Deus, que ele iria para a glória, porque o seu lugar estava preparado, louvado seja Deus. Ele não temeu momento algum, ele estava preparado para o que viesse a acontecer. Narração, Xalamanai, Xenequeste. E nós podemos ver que Daniel,
ele foi fiel a Deus, ele não negou o seu nome, oh glória. E que nós viemos ser que nem Daniel, vamos seguir o exemplo de Daniel, louvado seja Deus. E ali foi quando Daniel fosse, lançou ali na cova dos leões, ele ficou ali. E Deus, ele é lindo, porque Deus mostrou que Deus era na vida de Daniel, narração, louvado seja o nome do Senhor. É quando o rei se entristeceu, e o rei ali, ele não conseguiu dormir. O rei jejuou por Daniel. Olha que coisa linda, né? Olha que intimidade que ele tinha também com o rei. O rei tinha confiança. E o rei, ele gostava de Daniel. Que coisa linda. E ali o rei intercedeu por Daniel. Não, ele jejuou. Ele não dormiu. Ele ficou a noite toda em claro. É quando ele vai até aquela cova dos leões. Louvado seja Deus. E é interessante que o rei, ele tinha confiança no Deus de Daniel. Ele ainda não conhecia o Deus de Daniel. Mas através, louvado seja Deus, deste milagre, deste sobrenatural, desta glória narração, o rei passou a conhecer o Deus de Daniel, louvado seja Deus. E ali é quando o rei chega, Daniel, que o rei chega e fala assim, louvado seja Deus, Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele a cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha que coisa linda, Disse o rei a Daniel, Daniel, louvado seja Deus, servo do Deus vivo, porque ele sabia que o Deus de Daniel, ele existia, ele era vivo, o Deus de Daniel não era assim uma imagem, não era nada, porque a imagem, ela tem boca, mas não fala, ela tem ouvido, mas não ouve, ela tem olhos, mas não vê, mas o nosso Deus, ele é vivo, ele é maravilhoso. E aqui é quando o rei chega na cova dos leões, e fala, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, louvado seja Deus. É quando Daniel fala para o rei, o meu Deus, eita, narração, xalamanai, xenequeste. Por isso que eu falo narração que vale a pena servir a esse Deus, ter o caráter de Cristo, ser a diferença onde você for, obedecer os mandamentos do Senhor, estar continuamente na presença do Senhor vale a pena, não importa o que nós passamos, mas por amor a Cristo, é quando, o Daniel responde para o rei, o meu Deus enviou seu anjo, narração e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência. Então, Daniel, ele era inocente e não foi achado nenhuma culpa, porque o Senhor narração, xalamanai, ele justificou a Daniel, louvado seja Deus, e o Senhor justificou porque Deus era na vida de Daniel, louvado seja Deus, Daniel tinha um caráter, louvado seja Deus. Então o rei, olha que coisa linda, O rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Então a partir daquele momento, narração, xalamanai, o rei passou a crê no Deus de Daniel, que é o nosso Deus. O nosso Deus, ele vive. O nosso Deus, ele ainda faz milagres. O nosso Deus, ele ainda é o Deus do sobrenatural. Basta a gente buscar, entregar nossa vida a ele, de corpo, alma e espírito, e obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, Porque Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Daniel, ele buscava, ele orava. Assim somos nós. Como que o Senhor vai operar nas nossas vidas se a gente não busca? O Senhor quer o que? Intimidade com o seu povo, Antigamente o povo buscava mais, o povo estava mais na presença do Senhor, o povo estava mais ligado, louvado seja Deus, colocava o Senhor como primícias, e hoje em dia está difícil, ninguém quer buscar mais o Senhor, o povo está acomodado, Temos que sair do acomodismo, vamos buscar ao Senhor em oração, a gente só vai vencer através da oração, do jejum e da palavra. E também temos que estar em santidade com ele, E nós só vamos vencer através da oração, do jejum e da palavra. É que vai nos fortalecer, é que vai fazer com que nós venhamos se aproximar mais de Deus, é com que nós venhamos sentir a presença dele. Eu falo, Senhor, não tem
preço, Pai, não tem nada que compre a tua presença, a tua alegria na ração, porque a alegria do Senhor, ela é permanente, é uma alegria que ela não tem fim. Nós passamos por momentos de doença, por momentos de tribulação, mas nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a angústia, né? Nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em nós, né? Louvado seja Deus. E voltando para a palavra, né? E o Senhor ali justificou Daniel. Então, seus inimigos, né? O que aconteceu? Os inimigos lançou, louvado seja Deus, esse decreto, e Daniel, ele foi inocentemente lançado ali na cova dos leões. Só que o mal veio contra eles, porque depois o rei se revoltou, ficou triste com aquela situação e viu que Daniel era inocente, passou a servir o Deus de Daniel. É quando aqueles que se levantaram contra Daniel, o rei decretou, foi lançado na cova dos leões. Antes deles chegarem ali, né, descer ali aquele, como que se diz, ali onde Daniel foi lançado na cova dos leões, antes dele descer, os leões acabaram com eles, comeram eles todinho, toda a família, e foi lançado na cova dos leões. Não foi aqueles que se levantaram contra Daniel, foi eles e ainda a sua família, a família deles também, todos aqueles que estavam contra Daniel, e a sua família também teve que pagar pelo aquele erro, né? E ali, louvado seja Deus, né? Não que nós temos que, como que se diz, né, ficar feliz pelo esse acontecimento, não, porque o Senhor não queria isso, o Senhor não queria, né, o Senhor não se agrada na morte do ímpio. O Senhor fica feliz quando o ímpio, ele se arrepende do seu caminho. Ali foi quando eles foram, infelizmente lançados na cova dos leões, que antes dele descer, os leões acabaram com ele, comeram eles, né? E ali é quando o rei, louvado seja Deus, narrou, e o nome de Jesus ali, o nome de Jesus, de Deus, ele foi glorificado, ele foi exaltado, porque o rei passou a conhecer, louvado seja Deus, o Deus de Daniel, né? É quando o rei faz um novo decreto, narrou, glorificando e exaltando, narrou o Deus de Daniel, que é o nosso Deus de hoje, louvado seja Deus. É quando o rei, eu vou ler aqui, que está em 26, que se diz assim: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam. Olha que coisa linda, louvado seja Deus. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. O nosso Deus, ele é vivo, ele vive, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Então o reino de Deus jamais será destruído, louvado seja Deus. E o seu domínio não terá fim. O domínio de Jesus, de Deus, não terá fim, né? E ele fala, olha que coisa linda, ele exalta o Deus de Daniel, né? Ele pôde ver que Deus era na vida de Daniel, louvado seja Deus, e que Deus também narrou, venha a ser na nossa vida, porque o Senhor também, ele veio para nós. Basta nós abrirmos o nosso coração, deixar ele entrar, fazer morada, nos lapidar, né? Fazer de nós assim como ele quer, porque não é como nós queremos, mas é como ele quer. A partir do momento que você abre o seu coração, fala: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o Senhor como o meu suficiente Salvador da minha vida, e que a partir de hoje o Senhor venha fazer morada, o Senhor venha me lapidar, o Senhor venha me transformar, porque não vai subir para a Nova Jerusalém de qualquer maneira. Não vai, porque o Senhor fala que é pela porta estreita. Por isso que eu falo, quando nós passamos a ler a palavra do Senhor, nós podemos ver que nós não vamos de qualquer maneira, que vai ser pelo estreito. E ali, mudando, voltando para a palavra, né? O rei Dário, né? Fala assim, fez um novo decreto, louvado seja Deus, né? Que fala assim: E o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, olha que coisa linda, e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus, né? E ali ele fez um decreto, né? Para que todos ali, né?
reconhecesse na Rassou o Deus de Daniel, louvado seja Deus. E Daniel ali, o Senhor justificou Daniel. Assim na Rassou somos nós, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos na Rassou a face do Senhor, quando nós estamos aqui disposto a obedecer os seus mandamentos, as suas leis, né? O Senhor, ele nos justifica, o Senhor está conosco. E eu falo assim que vale a pena que nós viemos estar na presença do Senhor, porque o Senhor nos oferece vida eterna, e ela é gratuita, não é paga, ela é gratuita, né? Ele derramou o seu sangue por mim e por você, louvado seja Deus. E eu sou grata a Deus, porque o Senhor, ele nos ama e ele quer nos salvar, ele quer nos levar para a glória, porque o nosso alvo é o céu, a nossa morada não é aqui. Vamos buscar agora em 2019, mais do que nunca, muito mais ainda, vamos orar ao Senhor, vamos buscar mais a face do Senhor, vamos adorar esse Deus, vamos jejuar mais, vamos ler a palavra, porque quando você lê a palavra, você fala: Jesus, Deus, nós temos direito por herança. Quem bem soubesse o poder na Rassou, Xalamanai, Xenequeste, que você tem na sua mão na Rassou e não faz uso, Lamastoqueste, Lemalastocou, né? Quando nós abrimos a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, louvado seja Deus, né? Ela é como uma espada alguma de 2 gumes, ela penetra, né? Juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, louvado seja Deus. É o que eu tenho para deixar para você nos dias de hoje, um alerta, uma exortação. A nossa morada não é aqui. Vamos nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa intimidade com Deus, porque Ele quer intimidade com o seu povo. Vamos despertar, igreja, desperta. Tu que dormes, coloca o Senhor na Rassou como primícias. Obedeça a Ele de corpo, alma e espírito. Vamos ter o caráter de Cristo. Se você quer ir para a Nova Jerusalém, a qual Ele tem preparado, louvado seja Deus, você tem que se preparar, você tem que buscar, você tem que estar na presença. Eu falo: Jesus é maravilhoso. Cada dia que eu busco ao Senhor, eu quero buscar mais, eu sinto mais vontade de buscar, de estar na presença, de sentir a presença do Senhor. Eu falo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu falo: Senhor, vale a pena te servir. E outra coisa, se o Espírito Santo, nosso amigo, ele está conosco. Convida o Espírito Santo para estar do teu lado. Quando você for ler a Bíblia, convida o Espírito Santo. Quando você for orar,